Professor, antes da autonomia, as universidades recebiam o equivalente a 11,6% da cota-parte do Estado do ICMS. No início da autonomia, receberam somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelo movimento, passou para 9% e mais tarde para os atuais 9,57%. Estudos realizados pelo Fórum das Seis e pelo Sinafresp mostram que nem mesmo esses 9,57% de fato têm sido repassados pelas universidades. Por exemplo, o Fórum das Seis, baseado em dados do CIGEL, detectou que em 2010 aproximadamente 208 milhões deixaram de ser repassados para as 3 universidades devido aos expurgos da cota-parte dos recursos destinados ao programa da habitação, juros, correções monetárias sobre ICMS pagos em atraso, entre outros. O Sinafresp estudou exclusivamente o programa Nota Fiscal Paulista e detectou que o governo, por excluir do total do ICMS os créditos e prêmios pagos aos participantes, no período de 2008 a julho de 2012, deixou de repassar para as universidades o montante de 326,10 milhões, em valores correntes de agosto de 2012. Qual a sua posição quanto ao aumento de 9,57% para 11,6% do ICMS para as 3 universidades? Qual a sua posição quanto a essas deduções do total do ICMS realizadas pelo governo antes de aplicar o percentual das universidades, o que na prática reduz os recursos repassados? Bom, eu entendo e acho que isto certamente é algo, uma opinião absolutamente comum na universidade, que a autonomia universitária que temos através dos recursos da cota-parte foram absolutamente essenciais para o bom andamento administrativo das 3 universidades paulistas nos últimos 20 anos. Acho que devemos caminhar para que isso se torne lei. Isso não é lei, é apenas um decreto do governador do estado, que é feito na época da dotação orçamentária. Acho que nós deveríamos ter a possibilidade de que isso fosse consolidado numa lei dentro das características de dizer exatamente aquilo que entra ou não entra no cômputo da cota-parte das universidades. Eu digo que a universidade, as 3 universidades, através do CRUESP, devem sim terem a absoluta preocupação de receber aquilo que lhes é devida por lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o aumento da cota-parte. No nosso programa de gestão, nós advogamos a expansão das universidades públicas paulistas. Eu acho que, inclusive, no ambiente dessa expansão, será necessário recursos, e recursos da cota-parte. Eu me lembro que no caso, por exemplo, da expansão da Unicamp, através do campus de Limeira, da FCA, havia a promessa do governo do estado de que aquela expansão ocorresse através de um aumento da cota-parte da Unicamp, o que de fato em seguida não ocorreu. Eu acho que nós fazemos parte de uma atividade absolutamente estratégica. O dever do Estado é efetivamente colocar para a nossa universidade os recursos que devem ser traduzidos em lei. Acho que a cota-parte como estabelecida naquele momento é algo que deve ser colocado como absolutamente estratégico e muito bom para o desenvolvimento das 3 universidades paulistas. Professor, o senhor comentou a respeito da promessa do aumento do repasse do ICMS no momento da construção da FCA, da criação da FCA, que inclusive foi um dos condicionantes à aprovação da criação do novo campus. Né? E até hoje a gente está agora com 5 anos da criação do campus, essa promessa, e até hoje essa parte do ICMS não veio para a manutenção da Faculdade de Ciências Aplicadas. Nesse sentido, a gente gostaria de perguntar para o senhor se você se compromete a exigir publicamente
né, é que esse repasse venha para a manutenção da FCA e também a ampliação do repasse do ICMS como um todo. Veja, eu acho que a FCA foi criada exatamente no âmbito de solicitar, em contrapartida, ter um aumento da cota parte do ICMS que a Unicamp recebe. Não vejo necessidade de que o posicionamento, no caso da Unicamp, em relação ao governo do Estado, seja feito dessa maneira de comprometimento. Ao contrário, eu acho que a Unicamp hoje colocou a FCA dentro do seu orçamento. É a Unicamp que hoje em dia contribui ou através do seu orçamento consegue manter toda a atividade da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira. Eu, como disse, sou absolutamente favorável à expansão da universidade, mas a expansão com a qualidade orçamentária devida. Neste caso em particular, o governo do Estado deveria sim ter o cuidado de ter aumentado a cota parte da Unicamp, o que não ocorreu. Acho que isto, no caso da Unicamp, e acredito no caso da USP Leste, deveria ser objeto de uma análise concreta do CRUESP junto ao governo do Estado. Candidato Jeromel, a atual reitoria da Unicamp de Fernando Costa, apesar de admitir formalmente que o trabalhador da universidade tem direito à greve, age da seguinte forma: não negocia e empurra os trabalhadores à greve e depois corta o ponto desses mesmos trabalhadores. Para citar exemplo, na greve de 2010, um conjunto de 10 trabalhadores responde ao processo criminal e civil implementado por essa reitoria. Na greve de 2011, a mais recente, um setor do conjunto de trabalhadores que atuaram na greve tiveram seus olerites zerados no mês de dezembro e janeiro. E, além disso, tiveram a punição de não ter o direito a férias. Pergunto ao candidato, essa política implementada pelo Fernando Costa vai ser mantida ou teremos o mínimo de democracia dentro da universidade? Olha, eu discutirei a exaustão com todas as entidades para evitar que qualquer greve possa ocorrer no nosso meio. Ela não é boa. E acho que no ambiente universitário nós podemos estabelecer um diálogo que a evite. Agora, em certas situações, ela as pessoas podem atuar de maneira que necessariamente a justiça deva ser chamada. Por exemplo, quando há a possibilidade de alguém cometer algum ato, isso já ocorreu na universidade, que eventualmente impeça a mobilidade de outras pessoas, que impeça que alguém, membro do conselho universitário, lá entre no momento de uma reunião, que eventualmente coloque em risco o patrimônio público que aqui existe. Isto eu acho que deve ser tratado no fórum correto. E esse fórum correto pode ser aquele, inclusive, de fora da universidade. Por exemplo, da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum. Acho que, em alguns casos, como ocorreu nesse que eu acabei de citar, cito outro. A nossa moradia, por exemplo, ela é algo, como aqui foi dito, absolutamente essencial para os nossos estudantes. Mas lá existiam, por exemplo, pessoas que não tinham ligação alguma com a universidade. É preciso que os estudantes entendam que aquilo é algo para os estudantes e, sobretudo, os estudantes que precisam daquele serviço. Houve
recentemente, há um tempo atrás, e teve essa análise foi feita no Conselho Universitário, né? A moradia, alunos lá foram punidos. E foi demonstrado que, inclusive, as ações que lá ocorreram envolviam, inclusive, pessoas que lá moravam e que não tinham ligação alguma com a universidade. Então, podem contar comigo com uma reitoria completamente aberta, com espírito de discutir e levar a toda a comunidade a as informações importantes que ela precisa. Agora, também é necessário que a comunidade entenda que esses casos precisam ser analisados de maneira concreta, segundo aquilo que ocorreu. Pode-se entender, então, mediante a resposta do candidato, que ele vai aplicar o mesmo instrumento que essa atual reitoria vem aplicando em caso de greve, né? Mediante as ações da greve. A questão duas questões, então, aqui a se colocar. Uma, com relação aos descontos de greve e os processos hoje vigentes da atual reitoria, o candidato manterá ou abrirá o diálogo para devolver aos trabalhadores o seu salário, que foi zerado o lerite, o direito de férias, e a retirada de todos os processos jurídicos hoje vigentes por essa reitoria. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, você disse que o mesmo tipo de ação nas greves, se eu adotarei. Eu diria o seguinte, não existirá greves. Eu acredito no diálogo efetivo e pode crer que ele existirá entre todas as pessoas que desejam ver essa universidade administrada de maneira correta para os seus fins, olhando como de maneira, digamos assim, bastante aberta a todos os trabalhadores, a todos aqui que aqui trabalham. Esse será o esforço. Agora, acho que muitos e muitos processos que hoje ocorrem, ele tem um âmbito correto e adequado. É a Justiça do Trabalho que deverá decidir. É lá que deverá se estabelecer exatamente aquilo que deve ocorrer em função dos casos que foram aqui mencionados. Professor, ainda hoje a estrutura de decisão da universidade ela é extremamente antidemocrática, sobretudo nos órgãos colegiados, incluindo nesses o mais importante, que é o Conselho Universitário. A composição desses colegiados respeita a proporção que é a seguinte, que é 3/5 de docentes, 1/5 de funcionários e 1/5 de estudantes. Essa mesma proporção é colocada também na consulta para reitor, o que repete mais uma vez essa grande disparidade entre as categorias, né? Colocando os estudantes e os técnicos administrativos não se colocando como sujeitos ativos na construção da universidade, né? Nesse sentido, a gente gostaria de perguntar para o senhor que medidas o senhor tomará para que a voz dos estudantes seja de fato ouvida na universidade e que seja garantida uma representatividade paritária, tanto nos colegiados da universidade, como na consulta para reitor em todos os espaços teoricamente democráticos da universidade. Uhum. Eu me permito fazer um pequeno reparo. Eu acho que o Conselho Universitário é um ambiente bastante democrático na nossa universidade, na forma como ele atua. É completamente aberto e acho que ele tem um papel muito importante no que diz respeito à vida cotidiana da nossa universidade. Lá são as decisões mais importantes que são tomadas. Eu não sou favorável à paridade. Eu acho que no seio da universidade, absolutamente os funcionários são muito importantes. Os estudantes são muito importantes, mas os docentes efetivamente são as peças chaves na nossa atividade.
não acho que a Unicamp tem uma história nessa questão. Não é uma história que leva, por exemplo, como outras universidades que têm nem mesmo uma eleição, mas uma indicação sumária de reitores. Não é como reza a lei para as universidades federais, que esses números, no lugar de 60%, por exemplo, da representação de docente, como aqui ocorre, 3/5, é 70% no caso das federais. Eu acho que a nossa universidade tem uma história e tem colocado a todo instante, tem praticado isso, que eu acho uma posição correta e que deve ser mantida. Não entendo que a paridade seja algo que devamos implementar na universidade. Os estatutos e regimento da Unicamp estão bastante defasados. Então, a gente pergunta, né, qual a sua posição sobre a realização de uma estatuinte que faça uma revisão geral dos estatutos e regimento da Unicamp, principalmente em relação ao tópico regimento disciplinar dos corpos docentes, discente e técnico administrativo, bem como do processo de sucessão de reitor, alterando para um processo eleitoral que se encerre na universidade, e não uma consulta como é hoje? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não acredito muito na efetividade de uma estatuinte ou de uma reforma. Ao contrário, eu acredito naquele trabalho do dia a dia, no sentido de tentar mudar aquilo que temos na universidade. Eu trabalhei durante 1 ano para eliminar, e tivemos aprovado no Conselho Universitário, eliminar algo que eu achava completamente inadequado e anacrônico no seio da universidade, que era a necessidade dos alunos que tinham cometido alguma falta solicitarem ao Conselho Universitário que tirasse aquela menção do seu histórico escolar. Fizemos esta proposta e depois de mais de 1 ano de luta efetiva, aprovamos. Esta é a maneira, eu acho, de encaminhamento. É de fazer algo no sentido de sempre ir na direção de aprimorar os nossos instrumentos. É assim que eu vejo essa questão. É assim que eu vejo de trabalhar sempre numa determinada direção com este sentido. Então, professor, nós elaboramos um termo de compromisso que foi apresentado a todos os reitoráveis, né? Esse termo se trata o quê? Para que os candidatos se comprometam que só vão assumir o cargo de reitor se forem os primeiros colocados na consulta, né? E daí a gente gostaria de entregar para o senhor, para que o senhor assinasse também esse termo, né, para garantir que esse processo de consulta seja, pelo menos, minimamente democrático. Eu assinarei esse termo, mas gostaria de deixar bastante claro o seguinte: eu jamais aceitaria que ser colocado numa lista, seja através da Unicamp, que chegará ao governador em posição diferente daquela estabelecida pela comunidade da nossa universidade. Eu acho que isto daqui que estamos fazendo é um espaço cívico, na verdade, no meu entender, uma eleição. Eu assim vejo. Eu jamais aceitaria algo diferente da posição que a comunidade decidir em me colocar. Acho que isso tem que ficar absolutamente claro, que eu prezo muito tudo isso que aqui está acontecendo, para que eu estou participando de algo que imagino que seja singular e importante para a universidade. Como eu disse no início, estamos aqui elegendo, volto a sublinhar, pois eu não aceitarei outra que não seja a posição definida pela comunidade, mas estamos definindo aqui aquele que liderará as ações da mais importante universidade do nosso país.